Bom, olá pessoal, estamos dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje eu vou mostrar para vocês a palpação das estruturas do antebraço, certo? Então a gente vai começar com a cabeça do rádio. Com a cabeça do rádio, o paciente vai ficar com a mão apoiada na maca, o movimento que é feito é o movimento de pronação, e a gente vai fazer a palpação em forma de pinça na cabeça do rádio, certo? E aí, ó, aqui está a cabeça do rádio, porém para a gente achar, a gente vai iniciar da seguinte forma: pega a parte lateral do úmero, vem descendo a palpação e a gente vai chegar no epicôndilo lateral, né? E nós já conhecemos o epicôndilo lateral. Achou o epicôndilo lateral, a gente coloca mais ou menos um dedo transverso e aí a gente cai em cima da cabeça do rádio. Então, ó, aqui eu tenho a estrutura que eu estou querendo palpar, que é a cabeça do rádio, tá? Se a gente ficar na dúvida, galera, da cabeça do rádio, o que eu peço para o meu paciente fazer? Um movimento de pronação e supinação, que a gente vai sentir a cabeça do rádio se movimentando. Então, ó, deixa eu tirar a mão da frente, colocar essa mão aqui, e eu peço para o paciente fazer esse movimento. Pronação, supinação. E aí a gente percebe o movimento da cabeça do rádio, tá? Depois da cabeça do rádio, nós vamos palpar o olecrano. O olecrano é uma estrutura relativamente fácil da gente identificar, né? O olecrano, ele fica aqui na parte distal do cotovelo, o olecrano da una, mas mesmo se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai pedir para o nosso paciente fazer o movimento de pronação, assim, e a gente vai perceber, ó, que tem uma divisãozinha, tá? Para cá é o rádio, para cá é a una. Então a gente vai descendo, seguindo a una. Chegou lá na parte distal, esse elemento mais fácil da gente visualizar, o pessoal costuma chamar de cotovelo, tá? Aqui é o olecrano, tá bom? Achamos o olecrano, o que a gente vai fazer, pessoal? Com o cotovelo fletido, a gente vai com o dedo na direção do úmero e aprofundar a palpação. E aí a gente percebe a fossa do olecrano, tá? Então a fossa do olecrano, né, é um acidente do úmero. Então, se a gente sai do olecrano, vai em direção ao úmero, aprofunda a palpação. Sempre com o cotovelo fletido, tá? Se a gente fizer a extensão, ó, a gente percebe que o nosso dedo é empurrado para fora, tá? Isso porque o olecrano da una vai encaixar na fossa do olecrano. Bom, seguindo, nós vamos achar agora os processos estiloides, tanto do rádio quanto da una. Então, para achar o processo estiloide do rádio, a gente pode fazer o seguinte: palpa a parte lateral do rádio, vai descendo a palpação, a gente percebe que o rádio vai ficar mais largo e depois tem uma ligeira depressão. Então aqui, nessa pontinha, é o processo estiloide do rádio, tá? Então aqui, nesse espaço, nós temos o processo estiloide. Logo depois do processo estiloide, nós vamos ter os ossos do carpo, certo? Ou uma outra forma, a gente pode vir aqui, ó, pelo primeiro metacarpo, desce a palpação, vai sentir essa depressão. A hora que achar essa depressão, logo depois da depressão, a gente percebe o processo estiloide, tá? A gente percebe que o nosso dedo entra numa depressão e depois ele trava numa estrutura mais rígida, pontiaguda, que é o processo estiloide, tá? Então, o processo estiloide do rádio. Para nós acharmos o processo estiloide agora da una, a gente vai fazer o movimento contrário. Então, ó, pega aqui a una, a gente vai palpando lateralmente a una e vai chegar numa hora que tem novamente uma depressão, onde vão estar os ossos do carpo. E aí, ó, nessa depressão, a gente volta um pouquinho a palpação e percebe uma estrutura novamente mais rígida, uma estrutura mais pontiaguda, que é o processo estiloide da una, tá? Achando o processo estiloide da una, gente, um pouquinho mais abaixo e medialmente, nós estaremos na cabeça da una, tá? Uma estrutura arredondada, fácil da gente palpar, fácil de visualizar, tá? Inclusive, em algumas pessoas, ó, fica bem evidente, quando a gente faz esse movimento de pronação, aparece bem a cabeça da una, tá? Mas a gente pode seguir esse raciocínio também. Achou o processo estiloide, do processo estiloide, ó, um dedinho abaixo e a gente medializa
formato de pinça, a cabeça da una, tá? Visível aqui. Voltamos para o processo estiloide. Por quê? Porque assim que a gente acha o processo estiloide, a gente vai traçar uma linha reta até o rádio. E no rádio, nós vamos perceber uma estrutura mais alta, uma estrutura mais elevada. Essa estrutura mais alta é o tubérculo dorsal. Tá? Então, aqui a gente acha o tubérculo dorsal do rádio, por onde passa um tendão dos extensores. Certo? E por último, gente, ó, achando os processos estiloides, a gente já sabe que um pouquinho à frente estão os ossos do carpo. A gente vai virar. Vira aqui, por favor, Arthur. Achamos aqui os processos estiloides e a gente faz a palpação, ó, dessa maneira. Meu segundo dedo está na primeira fileira, tá? Tá na fileira proximal, e esse dedo aqui está na fileira distal. Aqui nós temos os 8 ossos do carpo. Tá? Inclusive, eu lembro que eu comentei com vocês na aula que vai ser muito importante, né, a gente conseguir, ó, mobilizar esses ossos. Inclusive, eu mostrei para vocês, comentei sobre uma técnica que é muito utilizada, que é o seguinte: ó, a gente acha aqui a cabeça da una, o processo estiloide, e a gente vai estar segurando aqui a primeira fileira dos ossos do carpo. Com a outra mão, ó, eu pego a segunda fileira dos ossos do carpo. E aí existe uma manobra que a gente trabalha a mobilidade desses ossos, tá? E a gente pode inverter também depois. Bom, depois dos ossos do carpo, pessoal, nós vamos ter os metacarpos, né? E aí, ó, primeiro metacarpo, segundo metacarpo, terceiro metacarpo, quarto metacarpo, quinto metacarpo. Depois dos metacarpos, nós temos as falanges, tá? Então, quando a gente ouve falar em articulação metacarpo-falangiana, é a articulação dos metacarpos com a falange proximal. Então, ó, depois dos metacarpos, que são os ossos que formam essa região da mão, tá? Depois dos metacarpos, nós temos as falanges proximais. Então, aqui a falange proximal do quinto dedo, falange proximal do quarto, falange proximal do terceiro, falange proximal do segundo, falange proximal do primeiro. No primeiro, a gente pula da falange proximal direto para a falange distal, tá? Existem técnicas também que a gente vai usar, ó, de mobilidade entre as falanges ou entre a metacarpo falangiana, tá? Então é possível, é importante aí a gente identificar a diferença entre esses ossos, tá? E nos outros dedos, depois da falange proximal, nós vamos ter as falanges média, depois da falange média, falange distal, tá? E isso em todos os outros dedos, ó. Falange proximal, falange média, falange distal, tá? Essa pontinha aqui é o finalzinho, a falange distal, certo? É isso, pessoal.